Fala galera, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo nós vamos falar dos conteúdos propostos no volume 5 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Caro aluno, você já é inscrito em nosso canal? Se sim, muito obrigado. Se não, a oportunidade é agora. Se inscreva logo para que você possa receber os novos vídeos aqui postados. Ativa também o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. É que esses vídeos dão um trabalho enorme para ser produzidos e também me dá mais motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Ô galerinha, sejamos também solidários. Compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão também entregar suas atividades para seus professores e todo mundo garantirá também a sua aprovação. Então, é hora de compartilhar para todo mundo esse vídeo. Você inscrito pode mandar o seu alô e o seu nome e a cidade onde você mora pode aparecer aqui no vídeo. Deixe aqui nos comentários ou no grupo do Telegram para quem vai o seu salve. E hoje o alô inscrito vai para Geralda de Fátima Soares Santiago, que elogiou o nosso trabalho agradecendo os gabaritos de geografia. Também vai para Ana Lúcia, que parabenizou pelos nossos vídeos e informou que fica ansiosa para que chegue logo os vídeos para enviar para suas turmas. Obrigado, Ana Lúcia. E também vai para Cacilda Alves, que parabenizou pelo nosso trabalho, dizendo que é professora na Escola Estadual L. Pereira Malaquias, lá em Conceição do Mato Dentro, aqui em Minas Gerais. Agradeceu pelo nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Para os conteúdos da primeira semana do PET 5 do 8º ano, a unidade temática a ser estudada, o sujeito e seu lugar no mundo. Objetos de conhecimento, diversidade e dinâmica da população mundial e local. A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será compreender os fluxos de migração na América Latina, movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração, e as principais políticas migratórias da região. Os conteúdos relacionados são os conceitos de Estado, Nação, Estados nacionais, território e país relacionado a diferentes contextos históricos, a nova ordem mundial, as regionalizações do continente africano, movimentos migratórios, principais motivos, a sobrevivência, catástrofes naturais, guerras, epidemias, melhores condições de vida, entre outros. Os refugiados no mundo, o papel da ONU através da OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, e das nações da América e da África. E, por fim, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas, mapas, anamorfoses, croquis, entre outros. O tema da nossa aula de hoje será as migrações. Com esta aula, caro aluno, nós vamos entender um pouquinho mais sobre as movimentações de entrada, as imigrações, e de saída, as emigrações, de um país para outro, ou até mesmo dentro de um país. E você vai ver como essas migrações alteram a dinâmica populacional de um lugar. Então, antes de mais nada, vamos a alguns conceitos relacionados a esse tema. Fluxos migratórios contemporâneos. Os fluxos migratórios fazem parte da história da humanidade. Desde o período da pré-história, o homem sempre se movimenta, se locomove de um lugar para outro. Nunca foi fixo e estático, né? Sempre nós tivemos grupos de movimentação. Mas, ao longo do tempo, foram motivadas por diversas razões, né? De acordo com o contexto histórico, social e político e territorial daquela época. Os principais fluxos migratórios se destacaram no contexto mundial no século XIX e século XX, lá na Europa. Do fim do século XIX até as primeiras décadas do século XX, cerca de 60 milhões de pessoas deixaram a Europa e se dirigiram para os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou lá em 1945, o fluxo se inverteu. A Europa se tornou um dos principais destinos de imigrantes, provenientes das mais diversas partes do mundo, em busca, é claro, de melhores condições de vida e de emprego. Outros fluxos também ganharam bastante destaque, como, por exemplo, o caso dos imigrantes latinos, principalmente mexicanos, que se dirigiam para os Estados Unidos.
Em 2015, cerca de 17% da população dos Estados Unidos já era de origem latina. E são vários fatores que podem levar as pessoas a se migrarem. Um deles, gente, é o êxodo rural. O êxodo rural é quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. As pessoas podem mudar de um país para o outro, buscando também emprego ou uma vida melhor. Os conflitos internos e guerras também são motivos que fazem com que as pessoas se migram, saem de um lugar e vão para outro. Portanto, nós temos vários motivos que levam as pessoas a se migrarem. Os refugiados deslocados internos. Atualmente, caros alunos, um fluxo que tem ganhado cada vez mais destaque e preocupado governos de países do mundo todo é o de refugiados e deslocados internos. O que é isto? Veja bem, quando as pessoas se deslocam dentro de um próprio país, fugindo de conflitos, são denominados pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, como deslocados internos. E quando eles saem do país, são chamados de refugiados. Portanto, quando migram dentro do próprio território, deslocados internos, quando saem do país, são refugiados. A ONU, ela tem uma agência especializada para estudar, entender os deslocados internos e os refugiados. E é conhecida como Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur. Em 2016, nós tínhamos uma estimativa, de acordo com a Acnur, que havia no mundo mais de 36 milhões de deslocados internos, dos quais cerca de 7,5 milhões estavam na Colômbia, 7 milhões na Síria, 5,3 milhões no Iraque. O número de refugiados, foi estimado em aproximadamente 17 milhões de pessoas. Os países que mais abrigavam refugiados era a Turquia, com cerca de 3 milhões. Portanto, são dois conceitos aí estipulados pela ONU, de deslocados internos e de refugiados. São conceitos diferentes, tá bom, alunos? A condição social dos refugiados figura-se como um verdadeiro desafio ao ideal da tão conhecida solidariedade internacional, que é tanto defendida pela ONU e pelos mais diversos governos, também pelos movimentos sociais, pelas ONGs e outras entidades civis ou políticas. Isso porque, caros alunos, a situação desses grupos é extremamente delicada, sobre vários aspectos. A questão, por exemplo, da nacionalidade. Muitas vezes ela é negada nos países de destino, onde permanecem em áreas especiais, que são chamados de campos de refugiados. Portanto, os campos de refugiados são aqueles lugares onde os refugiados ficam até então se estabelecerem definitivamente no país. E essas áreas são áreas delicadas, de extrema dificuldade financeira, econômica, até alimentar. No Brasil, nós não temos campos de refugiados especializados em abrigar essas pessoas, mas nós recebemos refugiados da Venezuela, do Haiti, da Colômbia, Síria, alguns países africanos, principalmente da Angola, cuja população fala a mesma língua que a nossa, a língua portuguesa. Somos-se atualmente mais de 10 mil refugiados no Brasil, e de modo geral é relativamente tranquila a sua integração na sociedade brasileira. Nós temos alguns problemas pontuais e esporádicos. A população brasileira aí tem aceitado muito bem os refugiados, aí, acolhendo-os. A maioria dos refugiados tem origem nos países subdesenvolvidos, especialmente na Ásia e na África subsaariana. No continente americano, nós temos a Colômbia, que figura como o país de origem de grande quantidade de refugiados, em razão de uma guerra civil que assola a sociedade, a população daquele país há mais de 40 anos. Existem aí mais ou menos 50 mil colombianos espalhados por vários países, principalmente no Equador e Venezuela, devido à aproximação aí geográfica. Parte desses refugiados recebem asilos em países em desenvolvimento e a maioria procura uma nação vizinha na esperança de retornar para seu país de origem o quanto antes. Gente, esses refugiados enfrentam uma situação muito perigosa e um desafio assim, muito grande. Primeiro, a fuga perigosa do país de origem, em razão de algum conflito interno ou de guerra. Tem a perseguição política, a perseguição religiosa, a perseguição étnica. Então, são situações assim, bastante desafiadoras para os países de origem e para os países que vão receber
esse montante de refugiados. E aí, você já me segue nas redes sociais? Se sim, muito obrigado. Se não, a oportunidade é agora. Deixei aqui na descrição do vídeo os links para o meu Facebook, o meu Instagram e também para um grupo especial do Telegram. Olha só, tem 2 links, um para o aluno e o outro para o professor. No grupo de alunos eu vou postar os gabaritos, todos em PDFs, de todas as atividades de todas as semanas dos PETs. E no grupo de professores postarei materiais exclusivos para aprimorarmos nosso trabalho durante essa pandemia. Aguardo todos vocês lá. Fala pessoal, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos propostos no volume 5 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 8º ano do ensino fundamental. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.